Tá muito quente aqui, ou sou eu que tô com calor? Mesmo. Não, tá quente. Eu tô aqui derretendo. Oi, eu sou Karina Muniz. E eu, Francisca Rocha. E esse é mais um episódio do Fala Cunhã. E hoje a nossa convidada é Denise. E a gente vai conversar um pouco mais sobre ela. A Denise é super alta astral nas nossas conversas aqui no off, várias risadas. E a gente vai dar essa oportunidade para vocês conhecerem ela também. Denise, fala um pouco sobre você. Karina, quero primeiro agradecer, né, por estar aqui compartilhando um pouquinho de quem é a Denise, com a Francisca também. É uma honra estar aqui do lado de vocês, até porque eu virei fã do programa desde a primeira vez que eu vi lá a nota. E parabéns pelo nome, eu achei que o nome também é maravilhoso, porque fala da gente, da nossa regionalidade. A gente tem orgulho de ser manauara, de ser amazonense, e a gente ter esse símbolo como o nome do podcast, isso já me deixa muito feliz. Então, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Feedback, a gente agradece a participação. Pra quem não conhece a Denise, ela é advogada, eu já tô dando spoiler. Ela é advogada e eu fiquei bastante feliz, assim, até porque ela é jovem, né? Então, tá assim. Agora eu quero saber qual a idade. Ela jura que não é, mas olha essa cara, vocês vão ok. Eu falei 21, assim, mas ela disse que tem... A gente já tá ali, né, passando dos 30, mas vamos deixar em off o resto. Calma aí, quero o número que da receita é essa? dela. Aí a gente vai passar pra genética, né, que eu agradeço bastante, que me ajuda nessa área. Mas eu te A mãe dela tá ali, ela é bonita. 22 às 23 anos. Ai, gente, vocês são maravilhosos, você tá me com vergonha. Não, tem Mas sem brincadeira, gente, eu já tenho mais de 30 e um pouquinho ali. Não, tu tá de brincadeira. Sério. É seríssimo, Me gente. conta o Produto resto. de Ivone, né? Que... Depois a gente vai fazer um podcast sobre como chegar na cidade, né? Assim, sem nenhuma ruga e tal. Vocês não estão vendo a pele dela maravilhosa. Eu tô até incomodada aqui. Quando ela vier gravar, gente, por favor, tem que pesar na maquiagem. Deixa aí nos bastidores o alerta já, né? Enfim, a Denise vai falar um pouco agora sobre essa parte dela de trabalhar com eleitorado. A importância disso e algumas dicas também para quem está aí começando na vida política. Perfeito. O que acontece? Eu sempre gosto de colocar que direito eleitoral é um direito do nosso dia a dia. Ele ultrapassa a questão desse processo eleitoral que a gente está vivendo agora e que vai iniciar no dia 16 de agosto com mais intensidade, que será o pedido de voto pelos candidatos. O direito eleitoral é o nosso dia a dia. É desde aquele momento que a gente escolhe, será que a gente vai pedir uma pizza ou a gente vai pedir um cachorro quente? Nesse momento de escolha, a gente tem que entender que a gente traz essas mesmas escolhas para o processo eleitoral. E quem vai estar representando a gente também? Esse ano a gente vai ter a eleição municipal. E eu sempre digo que é a eleição mais próxima que a gente tem enquanto cidadão. Por quê? É justamente quem vai representar a gente no momento das políticas públicas do nosso dia a dia. Então não basta a gente ter vereadores na Câmara Municipal que vão estar apenas escolhendo o nome de rua, que vão fazer projetos de leis, que lá no futuro vão acabar prejudicando a gente mesmo enquanto cidadão, enquanto consumidor. Eu sempre lembro da história da sacola plástica. Vocês lembram que há uns 3 anos atrás ficou proibida a distribuição pelos supermercados na cidade de Manaus da sacolinha plástica? E a gente pensa assim, poxa, será que é tão prejudicial assim? O projeto em si eu tive a oportunidade de ler. A ideia era realmente diminuir o uso da sacola plástica. Contudo, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu na prática? A gente, enquanto consumidor, recebia a sacolinha. A partir do momento em que esse projeto entrou em vigor, a gente passou a pagar a sacolinha e quando se verificou, talvez a reunião lá na Câmara Municipal se verificou, talvez esse projeto não seja tão popular assim, acabou se suspendendo esse projeto, essa lei na época. Então, assim, a ideia de falar disso, gente, é poder compartilhar com vocês que o direito eleitoral, ele está no nosso dia a dia. E a gente precisa entender a importância de participar desse processo eleitoral como um todo. Porque muito se fala sobre as eleições presidenciais. E eu vejo assim, que tem uma certa resistência, um certo descaso, na verdade, com as eleições municipais. As pessoas falam, vou escolher ali o fulano porque ele é muito carismático, um ótimo vereador e enfim, só vai pelo nome ou porque já está lá há mais tempo, né? Não dá chance para quem está chegando. E assim, não é
menos importante do que a eleição presidencial, né? Porque está afetando diretamente nós. Ela é a eleição mais próxima que a gente tem, e pior desses cenários é assim, tem gente que diz que escolhe candidato quando ele vai juntar um santinho no dia da eleição. Não pode ser dessa forma. A gente entende que, primeiro, que isso é um crime, então se você verificar isso no dia da sua eleição, já deixa aqui a dica, né, para como eleitor, no dia da eleição, se você verificar no seu colégio eleitoral que tem santinho espalhado, tira foto, joga lá no Pardal, é uma denúncia anônima para que você não tenha receio de fazer essa denúncia. Mas partindo dessa parte, a gente tem que escolher de maneira consciente, verificar de fato se aquela pessoa merece uma reeleição, o que ela fez em prol da sociedade, independente se você votou ou não naquela pessoa. Você tem que avaliar se de fato durante os 4 anos ela exerceu um bom mandato. Qual foi o retorno para a sociedade manauara que aquele parlamentar que durante 4 anos ficou recebendo dinheiro público, se de fato ele deu um retorno positivo, independente se você votou ou não nele. E a partir desse momento, escolher para o ano de 2024 pessoas que tenham capacidade técnica para estar te representando lá, que estejam alinhados às tuas ideologias e às tuas necessidades. Porque não basta a gente escolher, o meu primo pediu para eu votar no fulano. Eu vou juntar esse santinho no dia da eleição e vou votar nesse daqui porque o santinho dele me parece bem bonito. Isso não vai estar ajudando, não vai ajudar nem a nossa cidade, nem a você mesmo que vai escolher dessa forma. Agora eu vou interferir vocês e a gente vai voltar. Vamos voltar no tempo. Vocês falaram aí da questão das eleições e etc. Uma das coisas que eu nunca tive vergonha de dizer foi que quando eu cheguei em Manaus para trabalhar, eu não sabia qual era a função de governador. Eu não sabia qual era a função de um vereador. E isso a gente não aprende na escola. Então eu acho que antes da gente falar se a pessoa se encaixa naquelas diretrizes do candidato, se o candidato defende isso ou aquilo, eu gostaria que tu deixasse aqui qual é a função de um vereador, qual é a função de um prefeito. Porque às vezes o eleitor acaba cometendo esse erro justamente por não saber. Isso é verdade. Ele acha que a função do vereador é fazer o projeto de lei. Esse cara ele vai tapar meu buraco, ele vai resolver a minha vida, quando na verdade ele não tem nem poderes para isso. Então, eu tô te jogando essa aqui. Agora, responda. E é muito pertinente, Francisca, porque acontece, é justamente isso, as pessoas acham que é tudo a mesma coisa. Deputado federal, deputado estadual, vereador, o pessoal acaba acreditando que todo mundo faz a mesma coisa, e não é, gente. Para a gente entender o que faz um vereador e uma vereadora, a gente tem que entender que além de propor leis, que é a sua função típica em relação aos poderes, nós temos 3 poderes: o legislativo, que é onde fica, nesse caso, os vereadores e as vereadoras; o poder executivo, que é onde vai ficar o prefeito e o vice-prefeito; e nós também temos o poder judiciário. Mas voltando para o campo da política, o que a gente tem? O vereador, ele vai poder propor projetos de leis para a cidade, mas ele não pode te prometer que ele vai construir uma escola, que ele vai construir uma quadra no teu bairro, que ele vai construir uma creche, porque esse tipo de função já é do prefeito, que administra a cidade e que tem recursos para administrar a cidade, que é quem de fato vai construir essas escolas. O vereador, vamos traduzir aqui para a linguagem do povo, o vereador ele dá a ideia, e o prefeito, que ideia boa, vamos executar. Exatamente, assim, para ficar bem claro, porque às vezes a pessoa acaba votando na pessoa errada, justamente porque o cara chega lá, eu vou construir uma escola, eu vou construir um hospital, eu vou construir uma casa nova para o senhor. Aí a pessoa acaba indo e sendo induzida ao erro. Então é importante a gente esclarecer. E aí vocês entenderam agora, espero que tenham entendido, né, que o vereador dá ideia. E é por isso que a gente sempre pergunta aqui, volta e meia, quais são as suas propostas, né? Quais são as suas propostas? Porque não é ela que vai executar, gente, não é ela, não é ninguém que vocês estão vendo dos vereadores, não são eles que vão executar, é o prefeito. Então a gente tem que procurar saber quais são as ideias dessa pessoa e falar, essa ideia que é boa, ela me atende, ela vai atender a população de uma maneira legal. E aí sim, buscar. Mas, olha... Eu queria fazer um resumo que talvez seja a maneira mais prática da gente entender, principalmente para os mais jovens. É pensar que funciona como a casa da gente. A mãe da gente e o pai é o prefeito e o vice-prefeito, que é quem tem o recurso. E os filhos são os vereadores, que vai lá e pede, eu quero um carrinho.
né? Aí a mãe e o pai vão avaliar, será que a gente vai ter esse recurso? Será que o fulaninho realmente precisa desse carrinho? Eu acho que dessa maneira a gente consegue transpassar para todo mundo como é que funciona esse sistema. Será que os outros filhos também não vão reclamar? Será que os outros também não merecem? Então, dessa forma, acho que a gente coloca numa linguagem mais prática. E depois esse papel é invertido, porque tem a questão de fiscalização. Então, quem é que vai fiscalizar o uso daquele carrinho? É isso mesmo. Aí a gente vem com os filhos de novo para fiscalizar se os pais, de fato, deram o carrinho para todo mundo, ou só um ficou com o carrinho. Ei, mãe, o fulaninho quebrou o carrinho dele. Eu não ganhei, ele quebrou o carrinho novo. E aí já fica nessa fofocaiada aí. Mas a parte de ser filha única, gente. Nunca tive boneca quebrada. Mas eu já, do outro lado, eu gosto de ter duas irmãs. Eu acho que a gente aprende muito a compartilhar quando a gente tem irmãos, né? E aí, talvez, a gente pensando dessa forma, a gente coloca a bancada dos vereadores que compõem ali a Câmara Municipal. Que, olha, esse recurso não dá para ser só da Denise, ele tem que ser dividido entre a Denise e as outras duas. Aí já a Francisca, que é a única representante do bloco dela, ela pode fazer a decisão só dela em relação a essa situação. Aí a Denise tem um ponto, né? Porque além desse comparativo que ela está fazendo, dessa analogia que ela está falando no anseio familiar, ela é a irmã mais velha de duas irmãs. É isso mesmo. E aí como é que foi ser a mais velha? Assim, né? A gente colocando, se elas tivessem aquelas, eu ia dizer que eu ia ser muito mandona. Não é isso, jamais. É apenas eu tinha já ali algumas liberdades para poder escolher melhor por elas. Deus. E é isso, né, Diana e Johnny? Conto com o apoio de vocês aqui confirmando já essa fala. Qual o nome das tuas irmãs? Diana e Dione. Diana e Dione, deixem os comentários, tá bom? E eu continuo querendo saber quem é a Denise. A Denise quem é? Eu sou manauara. Tenho muito orgulho, eu gosto de falar disso, que a gente tem que ter orgulho de ser do norte, sabe? Eu acho que durante muito tempo, assim, a gente ficou, quando chegava em outro estado, em outra cidade, ficava com vergonha de falar que era daqui, por conta do sotaque, por conta das nossas características. E não, eu tenho muito orgulho de ser manauara, de ser amazonense, e isso eu coloco sempre na primeira frente, porque, como eu coloquei, tem gente que tem vergonha, e eu não, eu tenho muito orgulho de ser daqui, sabe? Eu vejo que vocês também, desde a história do nome escolhido para o podcast. Eu sou filha de duas pessoas que sempre lutaram pelos direitos dos trabalhadores da Zona Franca de Manaus, né? Então sempre tive essa característica política muito pertinente dentro do meu seio familiar. É por isso que essas analogias entre família e política sempre vão caminhar ali lado a lado comigo, sabe? Eu tenho as minhas duas irmãs, a Diana e a Dione. Eu também crio 5 gatos adotados. Pois é, e aí além disso, o que eu sou profissionalmente? Eu sou advogada, a gente comentava aqui nos bastidores sobre escolha de profissões, e eu sempre tive certeza do que eu ia escolher para minha profissão, eu sempre quis ser advogada, né? Então, assim, não tive esse momento de dúvida, e eu sei que muita gente tem dúvida em relação à escolha, eu vi isso pelos meus amigos, pelas nossas conversas que a gente teve aqui. E durante a minha profissão, o que eu sempre busquei? Atuar em conjunto. Claro que todo mundo precisa ganhar dinheiro, isso é óbvio, né? Nada de graça nessa vida, mas eu sempre busquei ter muita empatia, principalmente com aqueles clientes que a gente viu que eram causas que ultrapassavam situações mais jurídicas, sabe? E tem uma dessas histórias que até hoje me pega muito, foi a história de um bebezinho que nasceu, né, e precisava de uma operação de urgência, e os pais não tinham como pagar advogado, e eu conheci o pai dele, e eu consegui, através de uma liminar, para que ele pudesse ser transferido, e hoje ele está vivo, essa criança tem 3 anos, sabe? Então, até hoje, essa história, ela me pega muito quando fala de todos os casos que eu já atuei, e não foi no direito eleitoral, foi nesse direito civil. Esse é um dos casos que me deixa mais orgulhosa de poder atuar na minha profissão, sabe? Além do direito eleitoral, tu também trabalha com a questão da Zona Franca e sustentabilidade, né, Denise? É isso mesmo. Isso também é uma veia familiar, porque o que acontece? O meu pai sempre foi muito empreendedor, né? Então, tipo assim, quando eles saíram do distrito, não tinha campo de trabalho para eles atuarem aqui na cidade de Manaus. Então, o que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que se desenvolver, tiveram que criar algum negócio para poder sustentar nós 3, que eram os 3 filhos. E no meio desses negócios, eles criaram uma lavanderia, e o meu pai, como eu coloquei, ele sempre foi muito inventor. Ele era marceneiro de formação, e ele acabou construindo, na época a gente vendia vassoura, né? Então a gente vendia vassoura lá na Zona Leste, eu era vendedora junto com ele. E depois disso, o que acontece? A gente tinha os pallets. Os pallets são aquelas madeiras que chegam os produtos aqui na Zona Franca de Manaus e saem também. Através dos pallets, ele começava a desenvolver objetos, pequenos objetos para venda.
E aí a gente tinha lá também uma barraquinha naquela feira do Eduardo Ribeiro para venda e exposição desses materiais. Legal. Então eu estou colocando tudo isso para poder chegar na nossa sustentabilidade, porque o que a gente entende hoje é que a sustentabilidade, ela não precisa a gente pensar que é uma situação muito difícil, muito fora da minha realidade, muito inatingível. Que atrasa a economia, né? O que acontece? A gente pode começar com a sustentabilidade da nossa casa mesmo, sabe? Quantas pessoas será que conseguem separar os seus resíduos, né? Conseguem levar nos postos de coletas em relação a isso. E isso me deixa muito preocupada porque a gente está sofrendo já isso, gente. Poxa, o nosso calor aqui, a gente sabe, quem é daqui, que não era tão quente assim. A gente já reclamava 10 anos atrás, mas hoje está impossível. Você acorda às 6 horas da manhã, você sabe que já está muito quente, né? Então, tudo isso me traz colocar a sustentabilidade. 6 horas. E aí, agora assim, Eu prefiro me abster de comentar, gente. É esse horário. 8º mês de gravidez. Não, você tem toda a prerrogativa. Por mais que eu quisesse, não rola, até porque ela passa a noite mexendo, então. E a gente sem condições. A gente estava falando dessa questão do calor antes, né, Francisco? Porque a Francisca estava perguntando se tá quente mesmo ou se é por causa da gravidez. Aqui. Parece que eu tô dando uma pausa. Tá quente. Tá muito quente. Eu tô grávida, eu tô sentindo calor e tem um ar-condicionado enorme. Eu fiquei curiosa a respeito da barraquinha, depois me passa aí se ainda existe isso, porque... infelizmente a gente já não tem mais, né? Porque foi crescendo. A lavanderia também não, a gente já vendeu. Menina. É porque assim, a rotina vai mudando, a gente tem outras ideias, Eu tô né? curiosa pra saber do resto. Olha que essa história é longa, mas vamos lá, vou tentar acelerar. O que acontece? Aí a gente cresceu, né? Eu e as minhas 2 irmãs, a gente estudou, fez faculdade, todo mundo fez uma formação técnica para poder entrar no mercado de trabalho, porque a gente sabe que o mercado de trabalho precisa ter dessa formação técnica. E a gente também entende que muita gente não tem essa oportunidade de poder estudar, essa é a realidade, né? E aí o que acontece? O meu pai acabou passando no mestrado, doutorado, tudo em design de produto, hoje ele desenvolve outras pesquisas também relacionadas à madeira. A minha mãe também acabou conseguindo concluir uma universidade. Então assim, a gente buscou outros campos de atuação. Mas aí para concluir a história da sustentabilidade, né? Foi buscando nisso que eu coloquei numa das minhas pautas, unir a sustentabilidade com a economia criativa, porque isso já veio de uma construção de muito tempo dentro da minha família. Então a gente acredita que o que acontece? A gente poder unir essas duas frentes e estando no coração da Amazônia, na capital, é de suma importância que a gente possa ter um desenvolvimento econômico e um desenvolvimento sustentável. E isso parte de um pilar também que a gente possa dar oportunidade para quem não tem ainda a oportunidade de ter uma formação técnica, ter pelo menos uma profissão e poder ganhar dinheiro, gente. A gente sabe, a gente comentava lá embaixo, eu e a Karina, que o que acontece, eu que nem sou mais tão jovem assim, né, que a gente já brincou dessa parte. Estamos na flor da idade, para com isso. Essa necessidade de ganhar dinheiro é uma necessidade de todo mundo, gente. Sabe, a gente precisa comprar o arroz com feijão para casa, a gente precisa pagar transporte público, precisa pagar um Uber, precisa comprar roupa, energia elétrica. Então, tudo isso, como é que a gente faz? Ganha dinheiro. E é por isso que eu quero unir essas duas frentes, sabe? Ontem mesmo eu tava passando de moto e eu vi um homem pedindo, vendendo balinha, sabe? Ele não tava pedindo dinheiro, ele tava vendendo balinha. E aí eu pensei assim, pô, será que esse cara tem uma profissão? Qual será que deve ter sido a profissão dele antes de vender balinha? Será que ele se formou, enfim? A gente pensa nisso, né? É melhor pensar assim do que pensar, esse cara aí é um vagabundo. Não, gente, será que essa pessoa teve a oportunidade e ter alguém pra dar essa oportunidade, né? Não. Essa empatia é muito importante, né? Não sei se vocês sabem, Parintins é o lugar que mais tem pessoas formadas e fora das suas atividades. Teve uma moça que trabalhou como doméstica lá em casa que ela era formada em História. E ela estava trabalhando de doméstica. Então, às vezes, não tem essa inserção no mercado de trabalho. Hoje em dia, a pessoa tem a graduação. Se você verificar, o Abimael, que estava aqui embaixo, trabalhou com a gente, ele é engenheiro, mas é uma pessoa que não está inserida no seu mercado de trabalho. Tipo, não tem mercado para essas pessoas. Não é indigno essa pessoa trabalhar de doméstica ou ir para os serviços gerais, mas a gente vê que tem formação, tem faculdade aí a rodo,
mas não tem oportunidade das pessoas entrarem. É por isso que eu penso, assim, sabe, gente, em tornar possível essa veia empreendedora, sabe? Pra gente, assim, que nasceu aqui no Norte, isso já fica muito latente, sabe? Porque a gente teve que sobreviver, independente se o resto do Brasil quisesse ou não que a gente sobrevivesse, sabe? A pandemia é uma prova disso. Então, isso é verdade, mas recente a gente tem a questão da pandemia. Então, o que acontece? Às vezes, a pessoa, como vocês colocaram, tem a formação técnica, mas não consegue ser inserido no mercado de trabalho. Então, ela precisa empreender de alguma forma, porque ela precisa ganhar dinheiro, sabe? Então, nesse sentido, é que eu venho como uma das minhas batalhas, se eleita na Câmara Municipal, é trabalhar o empreendedorismo de forma correta. Eu já sempre converso com todo mundo que vai atuar como profissional liberal, abre a MEI, sabe? A importância de você ter essa formalização para que você tenha os benefícios relacionados a essa situação de estar formalizado perante. Existe uma facilidade, hoje em dia você consegue abrir, né, uma MEI pelo próprio Tudo pelo aplicativo, GovBR. E tipo assim, às vezes eu vejo a pessoa paga caríssimo pra uma coisa que ela consegue abrir pelo GovBR. Então às vezes é falta de informação. É muita falta de informação. Essa informação não chega, né? Não, e quando a gente se forma em Direito, eu tenho mais ou menos 1 ano e pouco de OAB. O que acontece? A gente é jogado aos lobos. Você tá aqui sua OAB, tá aqui o seu token. E boa sorte mesmo. Porque a gente não sai preparado da faculdade. Não só, acho que é qualquer curso, né? Faculdade. Por exemplo, eu tenho colegas, eu já estou no 8º período de jornalismo, tem gente que não sabe que tem que estagiar antes. Eu estou trabalhando desde o 2º período e aí tem gente que ainda não estagiou porque não sabe que precisa estagiar. E para ser jornalista você não começa no 8º período ou depois da formação. Sim. Eu não sei se tu passa por isso, mas pelo menos no Direito eu vejo que tem esse negócio de ciúme, esse negócio de ego. E é uma coisa que eu fico assim impressionada, gente, pelo amor de Deus, não precisa. Não precisa. Tipo assim, quando eu sei, eu tenho 1 ano de OAB, mas eu já tenho aqui uns 10 anos de PSD. Quando eu sei que a pessoa chega aqui e não sabe, eu ensino, eu compartilho, porque eu acho que o dever de quem tem conhecimento é compartilhar. Propagar o conhecimento. Agora tu imagina, nós mulheres, principalmente jovens, sai recém-OAB, vai fazer uma entrevista de trabalho no escritório. É tanto do ciúme que às vezes tu desiste até de atuar na área. Eu conheço muita gente que desistiu. Eu já pensei em desistir, justamente por causa dessa disputa de ego que é uma coisa absurda. Sem necessidade, O que acontece? Vocês tocaram em 2 pontos que eu acho muito importante, que é a questão tanto de compartilhar conhecimento, porque muitas vezes as pessoas elas só não sabem de uma informação. E, poxa, você tem informação? Custa você passar de uma maneira também correta, porque não adianta tu dizer assim, eu tô passando a informação, toma aqui, te vira com esse link, né? Abre lá no Google. Pra mim você não tá passando a informação, você tá só ali mais ou menos querendo fazer a sua parte. Tudo da pessoa, deixando ela mais em dúvida. Em relação a essa situação de ego, eu sempre acredito que tem espaço para todo mundo, sabe? Cada um na sua área, fazendo o seu trabalho. E realmente, a gente, não, pelo menos no direito, como a Francisca colocou e eu também posso reiterar, a gente não tem um curso de empreendedorismo jurídico. Hoje em dia tem vários na internet, mas na grade da faculdade mesmo a gente não tem isso. Então, no começo da carreira, o que mais eu sentia? Não tinha esse tato de negociação, sabe? Tu vai cobrar teus honorários. Tudo bem, a gente tem uma tabela de valores mínimos ali que a gente tem que seguir. Mas você não tem aquele tato de conversa, de negociação. Será que eu estou cobrando certo? Aí o cliente já olha para ti, mas eu tenho outro advogado que me cobrou mais barato. Você está no começo da carreira, será que eu tenho que seguir? O que eu vou fazer? Você fica muito na dúvida em relação a essa situação. E talvez se a gente tivesse esse caminho, a gente conseguisse entrar no mercado um pouco mais prático, sabendo pelo menos as diretrizes ali. Também é importante para a tua veia empreendedora, né? Porque as pessoas têm que aprender a se precificar o serviço. O seu serviço, o seu trabalho. Hoje eu já consigo seguir uma linha em relação à precificação do meu serviço. Mas logo no começo, e a gente sofre, querendo ou não, um outro problema, que é o machismo estrutural. Ele olha assim, doutora Francisca, tão novinha, será que ela sabe fazer alguma coisa mesmo? Não, E, gente, isso é o que mais a gente ouve quando começa a falar. E a pior parte, a pessoa olha, eu dei 23 anos pra ti. Tu imagina, o cliente chega, oi, doutora Denise. Doutora Denise é a senhora? É a frase que eu mais escuto. Eu pensei que a senhora era diferente.
Não, eu ainda tenho aquele problema. Eu pensei que a senhora fosse mais velha por causa do nome. É verdade. É uma coisa extremamente cara de pau. Eu chamo de cara de pau mesmo. Porque a pessoa te julga sem tu falar duas palavras. Tu, oi, tudo bem? Meu nome é fulana. Vamos conversar sobre o caso. Então, assim, às vezes a aparência também, ela não diz quem tu realmente é e a tua capacidade. E as pessoas medem o livro pela capa. E a Denise estava falando sobre essa questão do machismo. Ela também tem uma veia de questão de gênero, né, Sim. Denise? O que acontece? Primeiro, para que todo mundo entenda, nós temos 41 vagas na Câmara Municipal de Manaus e ela é ocupada apenas por 4 mulheres. E nós temos, em contrapartida, 52% de mulheres votando, né? Então, essa conta não fecha. E por que essa conta não fecha, gente? Porque quando a gente pensa em política pública voltada para as mulheres, a gente precisa que tenha um olhar da nossa necessidade, sabe? A gente não quer que ali em nenhum momento, as mulheres elas querem ocupar todas as vagas. Não é isso, a gente quer pelo menos a igualdade em relação à ocupação dessas cadeiras. E foi nesse sentido, sabe, gente, que eu vim esse ano, né, buscar também colocar à disposição, porque não basta sempre falar que precisamos de mais mulheres ocupando as vagas, se naquele momento que eu tenho a oportunidade de disponibilizar, de fazer a diferença, eu também não colocar o meu barco nessa história, se colocar à disposição. Sim. E aí foi nesse sentido que eu aceitei o convite do PSD para, no ano de 2024, estar pondo à disposição da sociedade manauara e das pessoas conhecerem quem é a Denise. Assim, eu fiquei, gente, vocês me conhecem, eu nem sou ninguém, né? Eu fiquei em choque quando eu desci ali na recepção, fui cumprimentar a Denise, ela, eu te conheço do podcast, eu fiquei hoje. Então, assim, eu fiquei muito feliz e agradeço muito de hoje estar aqui no PSD, espero contribuir da melhor forma. Outros partidos, ela não está disponível, não tem negociação, isso já estava lá nas minhas cláusulas do início. Tá? É isso mesmo. E saibam que eu sempre fui uma pessoa que no anterior que eu estava, eu fiquei mais de 10 anos. Então, assim, eu tenho relacionamentos duradouros em relação a questões partidárias. Não, mas esse não vai porque acabar. Quando eu escolho é pra ser de verdade. Esse não vai acabar sendo se Deus quiser, não vai. Tu não entendeu, mas a tua ficha de filiação, na verdade, era uma ficha de casamento, tá? Sim. Eu disse logo sim, assim, acho que tu esqueceu, mesmo sendo advogado de ler letras miúdas. Aquelas letrinhas pequenas. Eu tava muito empolgada, muito feliz, assim, eu falei, eu aceito. Não, mas a empolgação é minha. Quando a gente olha lá o feed do nosso podcast e a gente vê a qualidade de candidatos e filiadas, eu fico muito feliz. Eu não quero perder nenhuma. E nós estamos aqui pra ficar juntas. O nosso relacionamento tem comunicação. Quando você tiver crise, você pode entrar em contato comigo que a gente resolve na conversa. Perfeita. Amiga. E Denise, para essas mulheres que você tá falando, que não se põem no lugar para resolver os problemas delas mesmas e que se propagam na sociedade, tem alguma mensagem? Deixa para elas ali. Gente, primeira parte, toda mulher tem que ocupar o seu espaço. Independente se você quer escolher uma carreira política, uma carreira na advocacia, uma carreira no empreendedorismo, a gente tem que ocupar nosso espaço. Quem veio antes da gente lutou muito para que hoje a gente pudesse estar aqui falando num programa onde 3 mulheres estão falando num programa sobre política. 4, para correção, temos uma 4ª aqui no forninho, né? Então, o que acontece? Essa luta não foi um direito dado assim, sabe? Tomem aqui, vocês querem ser candidatas, vocês querem votar. Não, gente, foi uma luta muito árdua, então a gente não pode deixar passar isso, sabe? Então a minha mensagem é para que toda mulher que queira ocupar o seu espaço, independente da área que ela esteja, que ela ocupe, sim, busque ajuda de outras mulheres. Essa rede, ela tem que ser formada, sim, inclusive já fico à disposição de quem precisar de ajuda, porque é só assim, juntas, em conjunto, que a gente vai transformar a sociedade para essa outra mulher que está chegando aqui nesse mundo, sabe? A gente quer que daqui a pouco várias mulheres possam estar ocupando tanto o parlamento, quanto o executivo, quanto o judiciário, em todas as áreas das profissões. E é para isso que a gente está aqui hoje. Eu estou me disponibilizando, essas outras mulheres maravilhosas, guerreiras do PSD, que também estão se disponibilizando. Até pela questão, tu falou que tu fez uma petição que ajudou uma criança. Então, sempre que eu posso, eu entro com essas ações, tá? Vou fazer aqui, bolar um projeto social com ela. Depois eu dou spoiler pra vocês. Quem sabe a gente vai fazer aqui nossos atendimentos aqui, né, pro bono.
Então, assim, é sempre importante ter uma mulher que apoia a outra, uma mulher que se disponibiliza a transmitir conhecimento para outra, porque isso é o que importa. Não adianta eu saber tudo e não compartilhar com as outras pessoas. Eu acho que o pouco que eu sei, que eu posso compartilhar e a pessoa me manda uma mensagem às vezes e me agradece, nossa, isso me faz dormir Isso é tão muito bem. gratificante, gente. Isso é muito gratificante. E só assim que a gente vai conseguir mudar a nossa sociedade. A gente já evoluiu bastante, mas a gente também precisa evoluir um pouco mais nessa situação Assim como um as todo. nossas mães e as mães delas lutaram pra gente chegar onde a gente chegou, não só na questão política, né, mas em tudo, nas nossas profissões. A gente luta para as gerações futuras, né? É isso mesmo, a gente luta em todas as áreas. A gente Em luta todas as áreas. pelo meio ambiente, para que essas gerações futuras possam desfrutar de situações diário. que hoje a gente consegue. Você imagina se a sua filhinha, como vai ser o nome dela? Já tem Ana nome? Francisca. A Ana Francisca, será que ela vai ter oportunidade de nadar lá no Lago do Tarumã? A gente espera que sim. Mas para que ela possa nadar lá no Lago do Tarumã, a gente tem que começar desde hoje a fiscalizar como está sendo utilizado, né? E para isso a gente precisa ter mulheres em todos os campos. Então não é só na área eleitoral que a gente precisa ocupar, a gente precisa ocupar em várias áreas para que gerações futuras possam ocupar e possam usufruir de tudo que hoje a gente consegue usufruir para que elas também possam. E para as filiadas, não filiadas, simpatizantes, tanto homens quanto mulheres de todos os gêneros, vocês vão ver a Denise aqui muitas vezes, tá? Já estou dando spoiler, até pela questão técnica, tem algumas curiosidades que, como essa do vereador, muita gente quer saber, ela vai ficar fixa aqui, só tô tentando, eu tô passando spoiler para vocês e depois eu vou ter uma conversa baixinho com ela. Francisco, eu acho que tem gente lá em casa que tá assistindo a gente que tá meio de bobeira, ainda não curtiu o vídeo, ainda não compartilhou, ainda não se inscreveu no canal. Você está esperando o quê? Tá esperando o vídeo acabar e o YouTube passar para o próximo? Olha, antes de se filiar, curta, comente, aperte lá o sininho, coloque na notificação, isso é muito importante. Siga as redes sociais. Aí pra posteriormente conhecer melhor o vocês vêm partido. aqui, façam uma filiação e aí tá tudo certo. Por enquanto, as filiadas atuais, mas você também pode vir se filiar e acabar contando a sua história aqui também. Muito obrigada, Denise, por ter aceitado o convite de entrar no PSD e de também vir falar com a gente aqui no podcast. Eu que agradeço, gente, mais uma vez, por estar hoje no PSD, sim. Eu espero que o nosso casamento seja bem duradouro. Eu gostei de tudo. Eu não gosto de divórcio, não. Eu também prefiro uma conciliação e até agora só temos sido amor. Eu agradeço por estar aqui no Fala Cunhã. Parabenizo mais uma vez vocês pela oportunidade e pelo programa, pela idealização. Eu tenho certeza que é um primeiro programa assim que a gente não tem em todo o Brasil, mulheres falando de política entre mulheres partidárias. Aqui o PSD você já verifica que tem essa quebra de paradigma em relação à filiação intrapartidária, essa relação que tem que ter. Porque aqui, gente, como em boa amazonense, a gente coloca que somos todas manas e a gente tem que se ajudar. E eu tenho certeza que esse foi o objetivo de vocês, Exatamente, de conseguir ajudar Você as outras manas. Então, gente, é isso. Muito obrigada. E não esqueçam, se inscrevam no canal, puxa o sininho, faz toda a questão lá do blogueiro. Segue a gente também nas redes do PSD no Instagram. Exatamente. Sempre tem bastante Sigam atualização. a Denise, Sigam a Denise também. Dela. Acompanhe a trajetória dela porque é algo importante. Esse canal ele foi justamente para mostrar o trabalho de vocês, para mostrar quem são vocês, quem são as nossas filiadas, quem são as nossas pré-candidatas, justamente para dar esse espaço. Às vezes a pessoa vê lá Denise Coelho, Quem deve é? ser chata, deve ser insuportável. Mas aqui a gente dá abertura justamente para a pessoa saber que não é aquela coisa mecânica. Sim. Entendeu? Então eu agradeço de coração. Você não vai sair daqui nunca se Muito depender obrigada. de mim. As portas do partido estão abertas para você. O PSD Mulher, as portas estão abertas. Eu pretendo gravar inúmeras vezes contigo. Já aceitei o convite aqui, gente. Vamos criar aqui um programa específico, não sei. Eu sempre peço para as mulheres, depois que termina a gravação, entrar em contato com a gente. Pergunto quais são as ideias, porque eu acho que um partido social-democrático ele não funciona com uma cabeça só. Eu entro em contato, mando a arte. Gostaram? O que dá para mudar? Então, assim, tu vai ser um canal, assim, que... Não fiquem com ciúme, tá, gente? Mas é pela questão técnica mesmo.
eu vou te perturbar. E vou te perturbar Já tá muito. aqui deferido o seu pedido, E 24 eu só quero horas. agradecer e traga sua mãe pro próximo podcast. Pode Ela deixar. está ali atrás das câmeras, mas Já aceitou. Vamos cobrar. vamos colocar uma cadeira aqui e filiar ela, tá? Pode deixar, Ela não- assim que ela abrir, não era a nossa filiada, agora ela já é. já está aqui deferido também. Por favor, ela desceu a escada, você pega a ficha de filiação. Gente, muito obrigada de novo e parabéns. Eu fico muito feliz, Obrigada. gente. Eu acho que vocês estão fazendo história, assim. Olha, Daqui a obrigada. algum tempo a gente vai ver esse programa e a gente vai ver, olha ali quem começou, Karine e Francisca. Então, parabéns mais uma vez. Obrigada. Obrigada. Obrigada a você que assistiu também. E esse foi mais. Assistam o próximo. Assim. Assistam os próximos, assistam os anteriores a esse. vai Deem assistindo dicas tudo, de maratona aí. assuntos. Olha, a gente sempre tá aberto à participação. Então, se você quiser deixar um comentário, vocês deveriam perguntar sobre isso, sobre aquilo, debater tais temas. Eu acho importante essa participação. E esse foi mais um. Fala, Cunha! Cunha!